Sextou, galera, sextou ao som de Turma do Pagode, tudo em paz na sua telinha. A partir de agora tá começando aí mais um Gazeta Esportiva quentíssimo pra vocês aqui na nossa TV Gazeta. Um frio danado, mas o programa tá muito quente, bora respirar. Vamos nos acalmar tranquilamente, vamos acalmar um pouco, porque o bicho ontem pegou no Allianz Parque, deu São Paulo pra cima do Palmeiras, o tricolor tá nas semifinais da Copa do Brasil. Para falar sobre este e outros assuntos, tá aqui comigo ele que chegou hoje feliz da vida na redação, atazanando os palmeirenses, Alexandre Silvestre, aqui comigo hoje. O São Paulo ontem no Allianz Parque teve cabeça fria e coração quente. Tá dando aquela cutucada então, né? E também tá aqui ele comigo, que liga pra mamãe durante as lives do hashtag Tá No Jogo, Osmar Garrafa. E aí, Garrafa? Que beleza, o torcedor São Paulino feliz da vida e com razão, né, José? E o pessoal do Palmeiras tem que parar de dar desculpa, falar de sistema, olhar para os próprios problemas. Entender que algo de normal não está acontecendo, algo anormal está acontecendo. Algo anormal está acontecendo e isso é comum em qualquer clube. O Palmeiras tem que entender que ele pode passar por esse processo também, né? Ou seja, a história do sistema, a perseguição já está comprovada mais do que de qualquer possibilidade que não existe. O sistema é ruim para todo mundo. Essa O único real, sistema que existe sistema e que prevaleceu foi o sistema do Dorival Júnior ontem. Mas a Pois gente é, fala o daqui a Dorival pouco. deu um nó tático no professor Abel Ferreira, então hoje a gente vai conferir toda a repercussão do choque rei de ontem, com declarações do Dorival Júnior, claro, jogadores do São Paulo e do diretor de futebol do Palmeiras. O Garrafa tá louco pra falar disso. No Corinthians, foi dia de apresentação do Matias Rojas. Você vai assistir aqui as primeiras declarações aí do novo reforço do Timão. Já o Santos teve a chegada do lateral Dodô. O programa, é claro, tá imperdível e a gente volta depois dessas dicas. 18 horas mais 6 minutinhos, não deu nem tempo de você aí de casa sentir saudade da gente, né? Então já vamos aqui de volta e é claro que a gente vai falar agora da nossa enquete do dia e a enquete tem relação com o clássico de ontem. Dorival Júnior, professor Dorival Júnior, é o melhor técnico em atividade no Brasil atualmente? Sim ou não? Você aí entra lá no site gazetesportiva.com, deixa seu voto, você também, claro, pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva, hashtag no Twitter, deixa a sua opinião, participa com a gente. Osmar, ele é o cara ou não, Dorival Júnior? Responda a enquete. Então, boa noite, Zé. Boa noite, galera, mais uma vez. E na enquete o técnico é o melhor técnico no Brasil, não é o melhor técnico brasileiro, certo? Perfeitamente. O Então, senhor só pra interpretou da maneira correta. Para deixar isso bem claro. E mesmo assim eu vou responder Dorival. Porque o Abel ele vinha fazendo um bom trabalho, mas todo mundo tem uma queda, né? Aliás, foi isso que eu falei na minha primeira participação aqui. O Palmeiras tem que entender, o Palmeiras, o Abel, a diretoria, que é normal você oscilar. Né? O Palmeiras achou que ia ganhar tudo pro resto da vida. Não, é um momento, né? É um momento. E você tem que olhar para ver o que está errado. Onde está errado? O que eu estou errando? Né? E não ficar criando fantasma, ficar de biquinho. Olhar, está cometendo erro sim. E seria legal que o Palmeiras falasse sobre isso, mas esse é um assunto lá para frente. E o Dorival, para mim, é o melhor técnico. O trabalho que ele vem fazendo já na última temporada. Ele é atual técnico campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Pegou um São Paulo desacreditado. Muita gente o criticou porque ele assumiu o São Paulo. Sim. Vai pegar essa barca furada? Dando um passo atrás na carreira. Dando um passo atrás. Pegar o São Paulo é um passo atrás na carreira. Tá aí o Dorival. Tirando o Palmeiras é inquestionável, não tem o que falar. Foi uma classificação inquestionável por parte do Palmeiras, que às vezes gosta, ou às vezes não, sempre gosta de colocar um senão, uma vírgula. Né? O João Martins falou que só vale o campeonato quando ele ganha. Quando ele perde, o campeonato não vale. Porque se o Palmeiras ganhar, beleza. Se não ganhar, então tá aí. Para mim, Dorival é o melhor técnico. Alexandre, você? O Dorival Júnior é o melhor técnico brasileiro em atividade. Aliás, o melhor momento da carreira do Dorival Júnior. Mas eu ainda mantenho... A enquete não é o melhor técnico brasileiro. Calma, deixa ele molhar o bico. Já vai começar? Estamos na enquete ainda. Hoje eu não estou bom com ele, não. Estamos na enquete. Não, você nunca tá então de vai, bem não, comigo. agora você vai falar. Tá rolando uma crise de relacionamento. A gente precisa viajar, amor. Para mim, o Abel ainda é o melhor técnico, não só do Brasil, como da América do Sul. O fato do Palmeiras estar jogando mal não quer dizer que o trabalho do Abel tenha caído de produção. Para mim, o que caiu de produção foi o rendimento dos principais jogadores do Palmeiras, todos ao mesmo tempo. E isso impacta no coletivo.
Mas o Dorival vive um grande momento e foi muito mais feliz do que o Abel nesse confronto. Mas o Abel ainda é o melhor técnico, não só do Brasil, como da América do Sul, para mim. Então tá aí. Então você acha que é o Dorival, né? Dorival. Você tá com o Dorival, você já acha que é o Abel. Então o negócio tá dividido aqui. Sem perder tempo, bora conferir como foi a vitória então de virada do Tricolaço do Morumbi sobre o Palmeiras. Que atuação do time do técnico Dorival Júnior. Põe na tela. mil vozes. Mosaico. A família Palmeiras transformou o Allianz Parque num verdadeiro inferno. Verde. O time de Abel Ferreira, precisando vencer por pelo menos 2 de diferença, no embalo da galera, partiu para cima do São Paulo. Aos 24 minutos, Rony de cabeça passou raspando. Quando tentou meter na gaveta, Rafael tirou de tapinha. No contragolpe, Rato era a válvula de escape do São Paulo. Na esquerda, Caio Paulista não abriu o placar por o Everton. Quem não faz, Piquerez, sem querer querendo, enganou Rafael. Porco, ou Periquito, 1-0. Resultado que levava a briga por uma vaga na semi da Copa do Brasil para os pênaltis. Então o Dudu também tentou pegar o Rafael desprevenido. Quando fez o facão e abriu o espaço, faltou pontaria para o Wellington Rato. No comecinho do segundo tempo, assim que a Mancha Verde abriu faixas, provocando o rival histórico, Mike se atrapalhou todo. Dito e feito, Caio Paulista, dessa vez, calou a casa palestrina. 1-1. Rafinha, experiente, autor de um golaço no jogo de ida, lá no Morumbi, quase foi de herói a vilão num passe de mágica. Pouco depois, o tricolor virou para 2-1. Caleri, o juizão no olho, viu falta de ataque, anulou a jogada na hora. O VAR chamou o Daronco, que manteve a marcação do campo. Infração do Diego Costa no Zé Rafael. Dorival Júnior foi a loucura, encarnou Abel Ferreira. Os jogadores do São Paulo mantiveram o equilíbrio, marcando forte, tocando a bola e chegando na frente. O Verdão tentou alguns últimos suspiros com Rony, ou nessa bomba de fora, interceptada corajosamente pelo Diego Costa. No fim, David matou o jogo e classificou o São Paulo 2-1. Lei do silêncio? Que nada. Ruídos nas arquibancadas. Uma parte da torcida cobrou a presidente Leila. Quem teve cabeça fria e coração quente ontem no Allianz Parque foi o visitante São Paulo. Pois é, deu São Paulo lá no Allianz Parque. E aí, vamos por partes então aqui, viu, diretor, rapaziada, aqui, Silvestre, Garrafa. Primeiro, a atuação do São Paulo, Garrafa, te surpreendeu no Allianz Parque? Não, eu disse aqui no Gazeta Esportivo que seria um jogo complicado. Seria o encontro entre Palmeiras e São Paulo, onde o equilíbrio
prevalecia muito mais do que em outras oportunidades, que o Palmeiras sempre nas outras oportunidades, mesmo com o São Paulo levando vantagem em alguma delas, o Palmeiras entrava como grande favorito. E dessa vez o Palmeiras não era o grande favorito. O São Paulo vinha com uma vantagem de um empate, o Palmeiras tinha o aspecto casa, mas o desempenho do Palmeiras deixava claro de que o Palmeiras precisava fazer o que não vinha fazendo nos últimos jogos. Nos últimos 7 jogos agora com a partida de ontem, apenas uma única vitória, Zé Paz. Sim. E contra o Bolívar, que não é referência no cenário sul-americano, em se tratando de Palmeiras, com todo respeito ao Bolívar. Então, eu repito aquilo que disse, né? O Palmeiras tem que entender que algumas coisas não estão bem e assumir os seus erros, corrigir a rota, faz parte. Faz parte. Um time que ganhou, vem ganhando tudo, vem sendo referência no futebol brasileiro, em determinado momento há um desgaste, o Veiga não está jogando o que vinha jogando, entendeu? O Palmeiras perdeu jogadores importantes, as peças não foram repostas. E aí você não pode ficar transferindo a situação para problema de arbitragem, criando fantasma, fazendo biquinho, não dando coletiva. A presidente comprando um avião e falando que é o maior reforço do Palmeiras, brincando com essa situação. Ela disse, é uma brincadeira, eu falei isso, mas é uma brincadeira. Você achou que foi uma brincadeira na hora errada? Não tem que brincar. Primeiro, que esse avião não tem nada a ver com o Palmeiras. Sim. Esse avião é da empresa da presidente. Ela não tinha que tirar uma foto. Aliás, ela tirou uma foto, né, com a camisa do Palmeiras em frente ao avião. Sim, frente ao avião. Ou seja, quando ela alugar o avião pro Coritiba, ó, quando ela alugar esse avião aí pro Coritiba, alugar pro Atlético Paranaense, lá dentro do avião. Sabe quanto o Palmeiras vai ganhar? Nada. Então, mas o Palmeiras vai usar o avião. Depois, mas o Palmeiras vai usar o avião. Ok. As pessoas estão misturando esse negócio. Eu não estou misturando nada. Pera aí. Eu tô querendo. Mas ok. Deixa eu acabar de falar, Silvestre, por gentileza, Silvestre. Deixa eu terminar de falar. Entendeu? Ou seja, esse é um negócio da presidente do Palmeiras. Ela não tinha nada que misturar a empresa dela com o Palmeiras. Ótimo que quando o Palmeiras for se utilizar, ela vai ceder o avião, o Palmeiras vai pagar um custo menor do que pagaria. Sim. Ponto, ok. Mas tá todo mundo misturando o avião com o Palmeiras. Mas quem misturou foi a presidente. Do Palmeiras, quem misturou foi... Uma coisa é o avião, outra coisa é reforço. Mas quem misturou foi a presidente. Comprou um avião e deixou de gastar com reforço. Eu sei, uma coisa, outra coisa. Ok, mas então foi ela que falou, não fui eu, cara pálida. Foi ela que apareceu. Ela falou que o Palmeiras não tem dinheiro para comprar um avião. Ela que aparece na frente do avião para a torcida do Palmeiras dizendo, olha, tá todo mundo achando que o Palmeiras tem avião. Não tem avião. O Palmeiras não tem avião. E é um direito dela, ela é milionária, ela compra o avião, vai fazer os negócios dela e ela está divulgando esse avião através do Palmeiras. Tudo bem, mas também vai emprestar um avião para o Palmeiras. Mas entendeu? Então aí vem com essa brincadeirinha aí, a torcida é apaixonada, o dia da inauguração lá, sei lá, da estreia do avião lá, para que reforço? O melhor reforço é o avião. Presidente, tem que ter um pouco de responsabilidade. Mas depois ela falou que era brincadeira. Depois ela falou que era brincadeira, com o Palmeiras não se brinca. Essa é a verdade, com o Palmeiras não se brinca, com o torcedor não se brinca. E a presidente ontem, a gente vai falar daqui a pouco, né? Ela pôs lá o diretor para falar. Ela que inventou essa lei do silêncio. Por que ela não veio ontem falar? Porque ela falou, agora no Palmeiras só eu falo. Tomou um cacete do São Paulo e sumiu, presidente. Era a hora da senhora falar. Desculpa, era a hora da senhora falar, sim senhor. Né? O Palmeiras tomou um baile do São Paulo nos 2 jogos. O Palmeiras falou de esquema de arbitragem. A senhora falou de sistema. O sistema que venceu ontem foi o sistema do Dorival Júnior. E a senhora devia assumir isso. O Abel devia ter comparecido ontem na coletiva para responder o seguinte, o João Martins disse que tem sistema. Você, Abel, acha que tem sistema ou não tem sistema? A informação que eu tenho é que o Abel queria dar entrevista ontem e que a direção achou melhor não. Você é abelista. Então, se ele quer, ele vai lá e fala. Então, a informação é essa, Silvestre. A informação que eu recebi é que ele estava disposto a falar não era sim, a torcida do Palmeiras, o Silvestre, da diretoria, principalmente o Barros, que nunca dá entrevista. Então, o Barros nunca dá entrevista, aí toma um cacete do São Paulo, a presidente que antes do jogo contra o São Paulo apareceu. Pra mim, o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras nos 2 jogos. O São Paulo enfrentou uma perda de última hora, que foi o Pablo Maia, cujo pai morreu momentos antes do jogo. O São Paulo enfrentou o Inferno Verde, que é jogar no Allianz Parque. O São Paulo enfrentou um time melhor do que ele, mais capacitado do que ele, mas o São Paulo conseguiu, mesmo com limitações, jogar de igual para igual, orgulhando a torcida do São Paulo depois de muito tempo. Melhor atuação da história do São Paulo dentro do Allianz Parque. São Paulo superou também um erro absurdo de arbitragem. É isso que eu queria saber de você. Absurdo!
O Daronco que ele fez Ele ontem, vai entrar lance a ele lance, teve a Silvestre. chance, inclusive, de corrigir o erro dele através do VAR e preferiu insistir no erro. Então, agora, discutir o lance? tudo isso que você falou e que muita gente está falando, inclusive parte Aí o da gol torcida anulado do aí, ó. Palmeiras, É o gol anulado do Caleri. para mim não tem nada a ver com avião, Vamos lei falar do do lance, silêncio, Silvestre, por gentileza? sistema. Peraí, agora deixa eu você- falar, eu peraí. tô falando uma coisa, você quer que eu fale da outra? tá Eu tô falando falando da outra, você quer que eu fale de uma? Não, pode Você quer que eu falar, fale do Silvestre. quê, pô? Pode falar, Fala de tudo, Silvestre. Silvestre. Eu posso Fala só o que você falar, quiser. eu posso só falar que pra mim o Palmeiras está jogando mal, porque os principais jogadores caíram de produção ao mesmo tempo. Pra mim é só isso. Querem caçar bruxa, aí cada um com a sua ideia. Eu não vou caçar bruxa. Pra mim o time caiu de rendimento, porque os principais jogadores não estão jogando o que estavam jogando. Mas você acha que não precisa de reforços? Talvez o volante, também acho que o Palmeiras contratou pontualmente. Eu entendo a gestão da Leila. Ah, mas o Flamengo contrata todo mundo. Tudo bem, o Flamengo contrata Você todo não mundo. quer criticar, você acha que tá tudo ok no Palmeiras? Eu não acho que tá tudo ok, mas eu também não acho que o problema é que não contratou. Pô, o Palmeiras tem um monte de moleque bom E na outra base. coisa. O Palmeiras trouxe o Arthur, um baita jogador pro lugar do Scarpa. O Richard Rios é um ótimo meio-campista. O Arthur não joga no lugar do Scarpa. Tá faltando. Claro que joga, ele não faz a mesma função. Mas ou tá jogando mal o Arthur. Ele joga Mas na o Arthur vaga, mas não na jogador, função. Ele joga na vaga, mas não na atacante. função, Silvestre. Joga na vaga, mas não na função. Abel O jogador que exerce- o Abel encontrou solução para o primeiro volante, mas o Zé Rafael machucou. Reconheço, precisa contratar um 5. Ah, mas precisa ter substituto para o Veiga. Cara, já tem o Veiga. Quem tem 2 Veigas? O Flamengo tem o Arrascaeta e o Everton Mas Ribeiro. o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca? Você tá brigando com quem? Ah, peraí. O Flamengo perdeu pro brigando Fluminense sozinho. o Campeonato Carioca. Perdeu. O Flamengo tá na mesma situação que o Palmeiras na Libertadores, numa situação semelhante à do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É um outro tipo de gestão. O Flamengo vai lá e descarrega um caminhão de dinheiro para contratar um monte de jogador. Tá tudo certo. O Palmeiras prefere contratar pontualmente e valorizar a base. Porque tem muita qualidade na base. Eu não vejo isso como um grande erro. O Palmeiras Aliás, acabou de pra vender mim o não é nem Danilo. erro. O Danilo veio da onde? Foi da base e foi vendido. Você falou, bem. agora eu vou falar eu. Tá, Só um Rapidamente, minuto. que a gente Vou tem que falar. avançar com o Eu programa, vou pelo amor falar. de Deus. Pode seguir. Pode E seguir. é um absurdo esse gol aí anulado do São Paulo também. Vocês nem quiseram falar do lance. Ridículo. Vocês já mas falaram de é- avião, o quê? vocês já falaram de Só ele reforço, quer falar. já falaram de tudo, Mas mas não deixa falaram você do falar, fiquei mó lance. quietinho, E o lance? Você falou. Não, Era fica pra discutir super o lance. Você quietinho. falou tudo de uma vez, que ia fracionar, você já discutiu eu o ia lance. falar um pouquinho do jogo Você falou de também, tudo. né? Foi falta Aí- ou não? Sim ou não? Ah, claro que não. Foi falta ou não? Sim ou não? Não, Foi óbvio nada? que não. Pelo Então- contra pelo é falta agora? Então, E gol, deixa eu só gol dizer legal. uma última Pode coisa dizer, agora, gol sem legal brincadeira. então do São Paulo Sem brincadeira, anulado. dizer uma última coisa. E outra, né? O São Paulo, o Palmeiras falar de reforços para ganhar do São Paulo. Reforços para ganhar do São Paulo. Reforços, sim. O Palmeiras precisa de reforços quando você pensa no patamar lá da ponta da tabela. Ela já ficou brava, né? ó. Pô, você vai ganhar para ganhar do São Paulo, esse Palmeiras tinha a obrigação de ganhar. Olha lá, o Silvestre É agora jogo, vai. gente. Vocês já vão O desencadear São uma outra Paulo- o São discussão. Paulo tem Olha menos aí. time que o Palmeiras? Claro que sim. Mas então, é isso que eu tô querendo te Mas dizer. é jogo. Ok, o outro pode Pô, ganhar. o São Paulo é um time gigante. Eu tô querendo dizer que não cabe a desculpa porque não tem Então, reforços. peraí, vamos seguir. seguir. Daqui a Pode pouco a ser gente reforço. discute Tem mais que esse ter jogo. reforço ou não tem que ter reforço? Pelo amor de tá Deus, demais, calma, vamos Silvestre. seguir aqui. Daqui a pouco vocês discutem mais o choque rei de ontem. A Marina Buffon também marcou presença no Allianz Parque e acompanhou atentamente as entrevistas. Vamos ver o que ela separou pra gente. O São Paulo ousou Foi uma estratégia ousada, um meio-campo que poucos esperavam que nós jogássemos. e venceu o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque, está na semifinal da Copa do Brasil de 2023. E o tricolor não perdoou nem nas redes sociais, tá? Teve placar de eliminações na história, provocação pro Abel Ferreira e até homenagem ao Dia do Rock. Mas que beleza! O Caleri também deu seu recadinho ao vivo ao ser substituído. E o Arboleda já logo mandou a real para os críticos de plantão. Autor do gol de empate da noite, Caio Paulista dedicou a vitória a Pablo Maia, que perdeu o pai na última quarta-feira. E também falou das provocações ao rival. Essa vitória a gente dedicou pro Pablo, que está passando nesse momento difícil. Mostramos a força do nosso grupo e mandar um grande abraço para ele, que ele esteja bem, toda a família dele. A gente brinca um pouquinho, né? Faz parte do futebol, mas sempre com o pé no chão. E o autor do outro gol, provocou? Não, acho que não. Eu fiz o gol, comemorei, acho que não tem nada demais, não provoquei nem nada. E foi isso. Olha só, 11h30 da noite, agora há pouquinho,
Caio Paulista e o David passaram aqui na zona mista, falaram sobre essa classificação importante, mas os jogadores do Palmeiras, como já vem acontecendo há algum tempo, não falaram com a imprensa, nem sequer passaram por aqui. No entanto, a lei do silêncio no Verdão foi quebrada. O Anderson Barros, diretor de futebol, foi quem deu satisfação depois dessa eliminação e das cobranças da torcida. Entendemos que pelo não resultado era importante que estivéssemos aqui e assumíssemos a nossa responsabilidade. Em caso de vitória, caso ela tivesse acontecido, nós continuaríamos com o nosso posicionamento e nós temos que ficar muito atentos para não precipitar, para não tomar decisões que joguem por baixo ou joguem abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo até agora. Sabemos que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nós nunca escondemos isso. Principalmente, eu posso citar aqui um número 5, um volante, mas como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer, a tranquilidade, né, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Mas e os reforços? O treinador está pedindo? Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo, ele nos cobra o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu poderia dizer aqui, eu já disse na pergunta anterior, né, que nós buscamos sim algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos, né, as situações que nós entendemos que sejam ideais, nós assim vamos fazer. O clima no Verdão é esse. O torcedor tá desacostumado, né? São 4 partidas seguidas sem vitória. E agora, essa dolorida eliminação, com a torcida no cangote da diretoria. Já do outro lado é só festa. O tricolor vive uma fase pra lá de boa, com 5 jogos em sequência sem perder e agora essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Amém, Dorival Júnior! É isso aí. Você tava louco para falar do Anderson Barros, né, Garrafa? Então agora é o momento, meu jogador. Diga o que você quer falar. Não conheço o Anderson Barros pessoalmente. Quem o conhece diz que ele é uma pessoa amável, de um bom trato, né? Acredito nisso. Mas quantos escanteios ele cobrou ontem? Quantos cabeceios ele deu? Quantos gols ele tomou? Nenhum, né? também. Quantos pênaltis ele perdeu? Nenhum. Não era ele que tinha que estar naquela coletiva, né? E faltaram muitas perguntas naquela coletiva. Me desculpem. Né? Não sei se foi por falta de tempo, mas enfim. Faltaram, tinha que perguntar para ele se... que faltou? Ele falou tanto, o Palmeiras falou tanto do sistema. Por que essa lei do silêncio permanece? Ele continua achando o sistema depois do que aconteceu no jogo de ontem, de um pênalti que não foi marcado a favor do São Paulo. Foi 2, poderia ter sido 3. Essa pergunta foi feita Não é? e ele disse que essa situação vai ser avaliada internamente. Ele deveria ter falado sobre o pênalti lá no jogo contra o Flamengo. Então, por que continua a lei do silêncio? Não era ele que tinha que estar lá. Não era ele. Eram os jogadores do Palmeiras que deveriam estar lá. E não há nenhum problema o Palmeiras perder, o grande Palmeiras, o glorioso Palmeiras, perder para o gigante São Paulo. O gigante Palmeiras perder para o gigante São Paulo. Não há nenhum problema. Qual é o problema? Claro que acontece. Você vai lá, vai dar as explicações. O Abel vai explicar. O Abel, por que o Veiga teve uma queda de produção? O Abel, por que o Endrick jogou na vaga do Arthur? O Abel, por que o Palmeiras, há 7 jogos, só ganhou 1? O Palmeiras realmente precisa de reforços? Seriam essas perguntas. Mas e não são mas não para ele. Não é para ele. Não, mas ele quer dizer que não é para ele. Então, Silvestre, agora diretor...
Diretor de futebol agora vai... Não, pô, Não, é que ele falou ali Mas que eles ele não estão tem que tentando falar nada. contratar um 5, tá difícil. Ok, mas quem tem que falar é o Abel. O que o Anderson Barros é muito São criticado é jogadores. justamente nessa questão da negociação. Eu não tô Que ele não é um criticando cara ele. que consegue Não, contratar, mas eu não fechar tô nem- rapidamente mas, as negociações, gente, Garrafa. Ele é muito criticado pela torcida por causa disso. As questões passam longe, nesse momento, também só ficar em cima de contratação. E tem mais Barros Não é? aqui no programa, hein, mais pra frente. O Flamengo também entrou nesse mimimi. Vocês têm que cuidar do produto chamado futebol de um todo. O futebol tem que ser bem tratado, né? Ou seja, quer dizer que lá quando caiu, eu assisti a coletiva dele inteira, caiu o patrocinador ali, aí o assessor foi lá rapidinho, pegou e colocou. Aí ele falou que o Palmeiras está se comunicando, sim, de forma transparente, que o pessoal da assessoria do Palmeiras, realmente pessoal muito profissional, mas a cobertura que faz a assessoria do Palmeiras, ela passa só aquilo que o Palmeiras quer passar. De todos os É times faz isso. institucional. É institucional. institucional. Então, O time faz isso. democraticamente, e quando você não tem... O PVC foi perfeito na coluna dele hoje, né? Na democracia, o papel da imprensa é fundamental. Inclusive, paramos de usar o que vem da TV Palmeiras, porque também é um jeito de... A gente parou de empatar usar o de jogo, todas, né? Isso também. Porque só né? vem, só vem Porque o que concordo com interessa. você. Eu concordo com você. Vem cá, não faz Marcelo. isso. Vem cá, vem cá. Eu ainda tô de mal de você. Concordo aqui de mal, porque eu concordo nesse ponto, porque é uma frescura. Ganha, perde, perdeu gol, errou, tomou frango. Qual é a dificuldade das pessoas, dos jogadores, de treinador, falarem de erros? O futebol parece que é um mundo à parte. Mas é isso, e tá Silvestre. cada vez mais fresco. O Flamengo entrou na né? mesma linha. Agora, eu também não vou agora dizer que a Leila não presta, que o Abel é enganador, Mas ninguém que o disse Veiga isso. subiu. Não estou dizendo que você falou, mas assim, sabe o que é? Uma hipérbole, uma metáfora. Estou dando uma exagerada aqui, porque agora nada presta. O Palmeiras está num mau momento, gente. Está ganhando tudo. Mas assuma o mau há 2, momento. 3 anos. Assuma esse mau momento, natural, dê a ser cara. humano, Quando relaxa ganha, um é pouco. campeão, joga aquele balde de gelo na cabeça do técnico, ó, alegria. Calma. Ah, mano, Ei, gostoso. a hora que perdeu, vai lá e fala, cara. Perdeu E tem por outra isso, também, por o isso, por palmeirense, isso. nossa, curte um pouco um dos maiores momentos da história do Palmeiras. Então agora já querem criar uma crise, tem a briga lá da Mancha Verde com a Leila, uma questão briga até política, todo mundo né? sabe. Agora tem muito palmeirense que não é de torcida organizada que também discorda das práticas da Leila, do Anderson. Mas é uma questão de opinião. O Flamengo vai pra cima com muito O Palmeiras dinheiro. está O em Palmeiras baixa. prefere Isso é uma contratar realidade. pontualmente. Não adianta querer esconder atrás da arbitragem, esconder... É isso que eu tô querendo colocar. Concordo de novo. Pronto. Concordo de novo. Então para, se não ficar concordando, eu vou cortar vocês aqui, olha só. É muitas Palmeiras tá Olha só, embaixo, então para, tá ponto. concordando? Não quero. A gente vai falar mais um pouquinho do Tricolor Vocês agora ao querem briga, vivo pô? com a Marina. Não quero concordando, quero discordando. Ao vivo com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Você separou aí mais um trechinho da entrevista do Dorival pra gente. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa que só eles querem falar aqui. Fala, Zé. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta sexta-feira bem gelada aqui em São Paulo. Vocês podem ver ali ao fundo o estádio do Pacaembu, nosso eterno Pacaembu, mas tá frio aqui, tá? Queria estar aí no estúdio, acho que tá um pouquinho mais quente o clima do que aqui, porque vocês estão discutindo bastante. Aí eu aproveito para trazer 2 momentos da entrevista coletiva do Dorival. A primeira vai muito a ver com a enquete do dia de hoje aí, que vocês falaram no início do programa, sobre o trabalho do Dorival Júnior. Muitas vezes, muitas pessoas, né, sejam torcedores de outros clubes ou não, até nós da imprensa, falamos sobre o trabalho do Dorival, que ele salva ali rebaixamento, salva isso, salva aquilo. E aí ele foi questionado: ô Dorival, é só sorte mesmo? Vamos ver o que ele falou, um pouco ironizando ali aquela situação. Eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, por isso que a gente chega às 7 da manhã lá e saímos às 7 da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados, as coisas caem no colo da gente. É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão, assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei, que eu deixei alguma coisa.
Aí ele deu aquela cutucadinha, né, depois da classificação do São Paulo. São Paulo que fez 2 ótimos jogos aí contra o Palmeiras, tanto no Morumbi quanto ontem no Allianz Parque. Além desse trecho, o Dorival também falou do gol anulado. Então vamos ouvir o que ele disse sobre esse gol. Foi gol ou não foi, Dorival? Olha, desculpa falar sobre um adversário, eu estaria sendo leviano. Eu falo sobre o gol, e foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1 e nos deixaria naturalmente de uma maneira mais tranquila. Isso que eu estou falando para vocês, eu falei para o Daronco, falei para a comissão que estava ali ao meu lado. Então eu não estou levantando nenhuma situação desnecessariamente. Para mim foi um gol lícito, um gol normal, até porque em muitos lances do Campeonato Brasileiro existem cargas e os gols são confirmados. Então, olha, para mim foi uma surpresa ter sido anulado um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Tá aí a opinião do Dorival, então, sobre o gol. A gente pôde ver também na beira do gramado toda aquela situação ali, a demora do VAR e tudo mais. O Dorival estava bastante exaltado. Agora, trazendo uma notícia um pouco complicada, né, para o São Paulo, que já tem aí vários desfalques, ganhou mais um. O Gabriel Neves teve uma fratura na costela constatada, né, durante o jogo de ontem. Ele estava ali em alguns momentos da partida levando a mão à costela e, de fato, foi realizado um exame hoje que constatou essa fratura. Foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo. O Luan entrou no lugar dele, então ele deve cuidar, né, da costela durante esse período, que não é ainda, não tem uma previsão de retorno, então vira um desfalque para o próximo domingo, que é o Sansão, o clássico São Paulo e Santos, que vai acontecer no Morumbi às 16h. Mas, por outro lado, pode ser que o Pablo Maia retorne ao time titular depois de ter ficado de fora da partida de ontem. Eu volto com vocês aí para vocês discutirem tudo isso que a gente trouxe aqui. E eu nessa ventania. Tá frio, tá? Beleza, Marina, beleza. Aqui também tá um friozinho aqui no estúdio, sorte, mas tá quente porque tem esses dois aqui. Tá com sorte o São Paulo, Tá com né? sorte? O Dorival, você gostou né? da declaração aí do Dorival, ô Silvestre? Deu uma ironizada, hein, o Dorival? Né? Se fosse Luxemburgo, Nossa o próprio Abel, senhora, ia dar no meio do ia dar colega. uma cacetadinha. Mas assim, o Dorival faz um trabalho maravilhoso no São Paulo, um esquema simples, 4-4-2, as peças ali, sem invenção de moda. E sorte ele não está tendo, é lógico que ele não está tendo. Perdeu mais um jogador, agora vai voltar o Pablo Maia, imagino eu, depois do luto, para o próximo jogo. O que o São Paulo precisa é não cair naquele conto do... o campeão voltou. Soberano. O soberano. Continua nessa pegadinha humilde, ganhando as divididas, jogando com a faca no dente. Domingo vai ter clássico no Morumbi com quase 60 mil pessoas. São Paulo não pode amolecer. Tá? Então, isso é o mais importante. O que você achou do Dorival ali na entrevista, Garrafa? O Dorival tem que ficar tranquilo porque ele, apesar de ter sido injustiçado lá no Flamengo, ele é um dos técnicos mais elogiados pela imprensa e também brasileira e por outros torcedores, não só do São Paulo. Sim. Se você fizer uma enquete com a torcida aí, muita gente vai dar realmente o Dorival como hoje o melhor técnico brasileiro em atividade. Mas há essa situação, a pergunta acabou de uma certa forma se utilizando da palavra sorte, o Dorival não gostou, e aí ele foi irônico, é um direito do Dorival. O trabalho do Dorival tem sido muito bom à frente do São Paulo, ele pôs o Abel no bolso, essa é a verdade. Ele pôs o Abel no bolso. Nesses dois jogos. Nesses dois jogos. Sobre o lance que o Dorival reclamou, aí é que a gente fala da arbitragem, né? E aí é que o Palmeiras devia baixar a guarda, entender. Gente, como é que pode? Qual teve mais carga de intensidade? O que aconteceu no Palmeiras e Flamengo? Sim. Né? Do jogador do Palmeiras. Do Rios no Everton Ribeiro. Ou no lance de ontem. Não há critério na arbitragem. A arbitragem erra para todo mundo. Não tem o sistema. A gente tem que cobrar sim da arbitragem, mas a gente tem que cuidar do produto. Quando a gente sai a público dando uma declaração infeliz, como deu o João Martins, como a presidente do Palmeiras vem com essa bobagem da lei do silêncio, como o Flamengo, porque aqui no futebol brasileiro tudo se copia, né? Aí o Flamengo agora copiou o Palmeiras também, fez biquinho, não vai falar. Gente, nós não estamos cuidando do produto futebol. Teve um jogaço, um confronto gigante, né? Vou concordar pela terceira vez. Eu não quero que você concorde. A terceira vez. Você está estragando meu raciocínio. Ô, louco, agora eu magoei. Agora eu magoei. Maria. Você viu?
Então a gente tem que cuidar, Silvestre, do produto futebol. Porque assim, se ganha, se perde, é um grande jogo. O Palmeiras jogo. não vive sem o Corinthians, Calma, o Corinthians gente. não vive sem o Palmeiras, o São Paulo. É assim que funciona o futebol. E a gente tá indo, a gente perdeu aí a torcedora do Palmeiras a semana passada, a Gabriele, não é isso? Gabriela Anelli. A Gabriela Anelli, entendeu? Então a gente tem que cuidar e não criar esse clima que foi criado, que começou lá atrás com o João Martins. Quando ele falou uma coisa que não tem como se provar, que há um sistema para prejudicar o Palmeiras não pode, não há interesse, o Palmeiras ganhe 2 vezes. Está totalmente errado isso. O que tem é uma perseguição ao Abel, porque o Abel também se expõe demais. Tem perseguição a ninguém. Não, tem sim. Tem perseguição. Em certos momentos o Abel é muito visado pela arbitragem. Só que o Abel coloca o bumbum na janela o tempo inteiro. O Abel reclama de tudo. Por isso que ele acaba sendo mais visado. Ele acaba sendo mais visado. Depois que inventaram o tá ruim, mas nada tem tá bom, a perseguição. Tem que calar a boca desse português no comecinho do jogo, senão ele domina. Mas é assim mesmo. Tem. Mas ele é assim. Mas ele é assim. Mas tem. São as duas coisas. Então, e sabe o que tem também? Tem reforço na área do Corinthians. Tem que cortar você, senão vocês não param de falar aqui, gente. A moeda caiu de pé ontem, só pra dar uma provocadinha. Deixa eu falar do Corinthians agora um pouquinho. Tá bom, caiu de pé de lado, mas agora a gente vai falar do Corinthians. Porque tem reforço. Calma, relaxa. Calma, tomei amarelo. Respira. Tá bom. Eu sei, eu tomei amarelo do diretor. Ele não para. Respira, ó. Tem reforço na área do Corinthians, quer dizer, na entrada da área, isso aí, na entrada da área, porque é um jogador que chega em velocidade. O Matias Rojas vestiu oficialmente a camisa do Timão. Quer saber o que ele disse de mais importante? Então presta atenção aí na reportagem do Thiago Salazar. Fala pessoal, hoje eu trago aqui para vocês algo que a Fiel está esperando há algum tempo, que é a apresentação oficial de Matias Rojas. E aconteceu, hoje à tarde aqui no CT Joaquim Grava, ele recebeu a camisa 18 e mostrou muita personalidade logo na primeira entrevista. Vamos dar uma olhada. Traté de tomar una decisión con la intuición, tuve mucho tiempo esperando algún club que me mueva emocionalmente. Desde que apareció Corinthians hablé con mi agente y con mi papá, con mi mamá, con mi gente cercana hablando y tratando de explicarle que sentía que este era el lugar. Como que você está fisicamente? Você acha que suporta 90 minutos? Sí. Tudo. Sí. Lo único que puedo decir es que nunca va a haber un problema mío extrafutbolístico. Tengo una vida privada totalmente reservada y profesional. Claramente por eso estoy acá en un club inmenso. Y que estamos expuestos a las lesiones, como todos los jugadores. La verdad que estoy preparado, venía jugando, mentalmente estoy muy bien. Después es una decisión que escapa de mis manos, como dije hace rato. No tengo poder en ese sentido, así que preparado estoy, espero que me toque y si no me toca será otro partido. Sí, hablé con Paolo cuando decidí jugar acá. Bueno, por lo que es el club, me habló maravillas del club, me habló maravillas de lo que es acá el centro de entrenamiento, de la ciudad. Me indicó más o menos dónde vivir, qué partes conocer, pero futbolísticamente me dijo que es un club espectacular para jugar y eso fue bastante gratificante para mí. No le doy mucha importancia al número, siempre usé camisetas distintas, sí le doy importancia al escudo, trato de tomar el 100% de respeto hacia la institución y hacia lo que... Rafa, Matias Rojas chegou no Timão. É garoto ainda, né, Silvestre? Mas deu uma entrevista... Não tá tão garoto. Quantos anos? Assim, 27, né? Ah, mas tudo bem, não é tão rodado assim, tanta experiência, mas pareceu um cara... Você gostou? Né? Eu gostei, um cara centrado, sem oba-oba, acho isso legal, não é? Foi uma entrevista que me pareceu muito boa e tem qualidade para jogar daquilo que pouco que a gente viu. Aliás, domingo no Mesa Redonda, você vai conhecer em detalhes, o Salazar está produzindo uma matéria, atenção, hein, avisa todo mundo aí. O Salazar está produzindo uma matéria em detalhes e nós vamos apresentar quem é Matias Rojas. Completaça a matéria. Completaço, né? Então, todos os detalhes desse novo reforço do Corinthians que deve ajudar muito o Vanderlei Luxemburgo, vai dar uma encorpada no time. E entendo que se ele tiver condição,
Até porque o Corinthians, o Vanderlei tem testado alguém, às vezes joga o Adson ali pelo lado direito e tal, mas se entender que o cara pode chegar pelo que apresentou na semana desde que chegou, se tiver condição, eu colocaria para jogar. Ô Silvestre, você entende que podem jogar ali tanto o Renato Augusto com o Rojas, os dois juntos no time, podem jogar? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, cara. O difícil é colocar um monte de gente ruim pra jogar ao mesmo tempo, cara. Os bons se dá um jeito. Gostei. Eu sou sempre a favor de você adaptar jogadores para que possam jogar juntos. Não dá pra jogar com 2 camisas 10. Até porque claro o Rojas ele joga tanto pelo lado do campo como ali no meio. E ele tem uma característica, pelo que eu já entendi da história toda, diferente da do Renato. O Renato é um jogador mais clássico, mais de pensar o jogo e tal. Esse aí já tem mais velocidade, mais arisco e tal. E eu acho que com Rojas ou sem Rojas, o Corinthians vai passar o sabugo no América. Que isso? E o São Paulo vai ser o adversário do Corinthians na semifinal. Por que não pode falar isso? Pode, lógico que pode. Você aqui manda. Alguma indelicadeza? Você manda aqui. Com a torcida do América, sim. Você falou que o Corinthians vai atropelar o América. Desculpa, Coelho, mas eu até como São Paulino, ele não tinha entendido no coração, eu gostaria que o Corinthians perdesse. Mas pensando bem, se é pro São Paulo sair da fila na Copa do falar, Brasil, é pra ganhar do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo e levantar finalmente a Copa do Brasil. Ele não ouvindo o diretor falar ok? Mas quando o diretor fala, eu sempre dou 5 segundos, não, né? Porque não é pra dar nada, ele falou ok, vou parar. Ok é sempre ter um... Não, ok, né? Vocês já gastaram mais tempo ainda do que eu. Então tá bom, vamos falar do Peixudo, porque o lateral esquerdo Dodô tá de volta ao Santos e foi oficialmente apresentado hoje. Bora conferir um trecho da entrevista. O fato de vir para o Santos já era um projeto pessoal já importantíssimo, né? Diante disso, acho que eu encontro um Santos diferente da época que eu vi na primeira vez, né? Em 2018. Como clube, acho que está numa situação muito melhor. O presidente, nos últimos anos, tem feito um trabalho excepcional, que sanou aí os problemas do clube, né? E agora a gente, dentro de campo, tem que dar os resultados que o clube merece, né? Que a torcida espera também. Então, eu estou motivado e com muito entusiasmo aí para mudar essas coisas fora de campo, mas eu posso dar certeza aqui para a torcida que, em relação a 5 anos, 4 anos atrás, quando eu estava aqui, o clube está num outro momento, num momento muito melhor, e a gente dentro de campo tem tudo para conseguir resultados melhores. Tá, então apresentado oficialmente o Dodô e tem mais Palmeiras por aqui agora, meu povo. A Marina é quem vai falar sobre o Palmeiras, tentando juntar os cacos aí e levantar a cabeça. Tá contigo a bola, Mar. Fala, Zé. Voltei então para falar do Verdão. Verdão, como você disse, que tenta aí se recuperar desse baque, né, desta quinta-feira, que foi eliminado da Copa do Brasil. E aí eu ouvi o Garrafa falando aí sobre alguns questionamentos que ele gostaria de ter ouvido o Anderson Barros ou até qualquer outra pessoa ali falar. Só esclarecendo, o próprio Anderson disse ontem ali, palavras dele, que o Abel pediu para estar presente, mas eles definiram ali que a lei do silêncio continuaria com os jogadores e a comissão técnica, portanto, ele foi falar para dar essa satisfação. E aí ele falou sim sobre a questão do sistema, da arbitragem e trouxe um pouquinho mais de polêmica para esse assunto. Então vamos ouvir o que o Anderson Barros falou ontem sobre isso. O futebol é de responsabilidade de todos, né? Eu acho que chegou um momento, sim, né? A arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui, no próprio jogo de hoje, né, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem hoje, ela necessita, né, do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da comissão de arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu percebo sempre que, principalmente quando o Abel Ferreira está aqui, ele faz esses questionamentos, única e exclusivamente para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem. Então é isso, né? Foi isso que o Anderson Barros falou ali ontem, depois da coletiva do Dorival, ele que foi o escolhido ali internamente para falar em relação ao Palmeiras, falou aí da arbitragem, colocando uma pimentinha, falando desse segundo cartão amarelo que o Luciano poderia ter levado, ter sido expulso. Em outro momento também falou sobre o gol do São Paulo, aquele gol que foi invalidado, falou o juiz poderia ter dado ou não. Então ele deu seus comentários ali, respondeu à imprensa presente que
questionou sobre a lei do silêncio, se vai continuar, como o Silvestre trouxe ali para a gente agora, vai ser avaliado internamente também se vai continuar ou não, mas o Anderson deixou uma coisa muito clara: se o Palmeiras tivesse vencido e se classificado, nenhum jogador e ninguém da comissão técnica falaria. E daí então agora o Palmeiras se volta para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Libertadores, que são as duas competições que restam para o Verdão tentar conquistar neste ano também. No domingo enfrentam o Internacional às 6h30 da tarde lá no Beira-Rio pela 15ª rodada. O Palmeiras, que está na 5ª colocação, 12 pontos atrás do Botafogo. E aí, dá para buscar esse título ainda, gente, ou não? Pois é, eu não sei, Marina. Vou perguntar para os caras aqui. Dá para buscar esse título ainda, ô Garrafa, Silvestre e mais? E aí, o Anderson Barros também falando. Vai continuar a lei do silêncio. Vai continuar, não vai ter jeito. E aí? Jogando o que está jogando não dá. Não dá. Não Tem dá que para buscar o Fogão? Copa Libertadores, dá para buscar o Botafogo. Virou obrigação a Libertadores? Não é obrigação, né? Obrigação eu não trato como obrigação, mas o Palmeiras ele tem que focar na Copa Libertadores, que é teoricamente o que lhe restou. Sim. É o que lhe restou. É isso. E sobre essa lei do silêncio, é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Você pode criticar a arbitragem, você pode fazer sua crítica. A pior coisa que a gente viveu no mundo foi a ditadura, quando você não podia se expressar. Né? Se o Abel queria falar, por que não deixar o Abel falar? A diretoria falou que o homem não podia falar, ué. Faz muita falta a entrevista do Abel, faz muita falta a reclamação do Abel. Ah, pronto, aí. Entendeu? Viu? Ele gosta. Agora, ele gosta. O Anderson, que é uma ótima pessoa, não, a gente não tem que falar de arbitragem, tem que falar só da questão técnica. Discordo completamente. O futebol não é só tática, técnica. O futebol tem todo um folclore envolvido. O juiz faz parte do jogo, não deve interferir, mas interfere. A atmosfera, o futebol é muito mais do que só ficar analisando técnica e taticamente com números. O futebol é uma coisa muito mais ampla, é uma arte. É um teatro, vamos parar com isso. Tem que analisar juiz, tem que ter polêmica, tem que ter tudo isso. Tem que ter reclamação da torcida, às vezes apaixonada demais, exagerando na dose. Tudo isso faz parte. Então, querendo enlatar mais ainda o futebol. Bom, então é isso, gente. Vamos seguir aqui. Terminei na hora certinho. Você terminou Ele falou na hora pra parar. certinho, gostei. Já falou de novo. Mais mas 3 aí segundos. você falou. Quarto cartão já tomei. Resultado da enquete: Dorival Júnior é o melhor técnico em atividade no Brasil atualmente. O que a maioria respondeu? Que sim, com 67% dos votos. Pessoal, olha só, foi muito bom passar essas 2 semanas aqui com vocês. Obrigado pela audiência, pela paciência. Segunda-feira a Michele tá de volta, titular da pasta, volta das férias, renovada, bateria carregada. E domingo tem mesa redonda, hein? Tchau, Garrafa, tchau, Silvestre. Tchau. Fiquem agora com o Valeu. Jornal da Gazeta. Beijo, tchau.